Bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for à noite. E se não existe tempo mais aí pra você, que seja um bom momento, foda-se. Se você tá no cativeiro e não sabe que horas são, bom momento aí pros nossos ouvintes que moram num cativeiro, chamado trampo. Tá começando mais um Febroso, hoje um formato um pouco diferente, porque a Sucubo, a nossa menina Sucubo, nos abandonou para jogar Far Cry. O restante dos convidados que vocês estão habituados também não estão presentes, mas eu tenho aí a figura muito ilustre, né, o nosso convidado especial no episódio de hoje. Mas antes de apresentar ele, meu nome é Giovanni e eu sou um agropunk aí da roça que vai apresentar para vocês um pouco desse universo. Agora sim, temos o nosso convidado, querido Burza. Apresente-se, Burza. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E só fazendo um adendo que quem estiver ouvindo de madrugada, não existe boa madrugada, né? Então fica por isso mesmo. É bom momento, eu chamo de bom momento. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou Luiz Guilherme Burza, moro no interior de Minas, também sou de cidade pequena, cidade até menor que do Giovanni, e vamos seguindo aí com esse nosso podcast. Bora então. Vai ser bem legal pra gente falar algumas diferenças, algumas peculiaridades de cidades pequenas. Tem uma coisa que cidade pequena tem mais é a peculiaridade e ela não percebe isso na real, né? Não. é peculiar para quem não tá lá, né? Porque até lá é só a cidade mesmo. Exatamente. Mas levando isso em mente, a gente logo começa os assuntos. Antes eu só queria dar uns recadinhos. A partir do momento que eu jogar esse podcast no ar, eu já vou estar com algumas redes sociais do Febroso no ar, então eu não vou poder jogar esse podcast sem antes ter criado as redes sociais. Vou criar uma fanpage no Facebook, Febroso Podcast. Vou tentar criar um Instagram. Eu vou tentar que seja @Febroso Podcast, ainda não criei nada. Mas durante a edição, se eu perceber que não vai ser @Febroso Podcast, eu vou trocar. Mas até então, você procure por Febroso Podcast. Qualquer coisa eu gravo esse pedaço e jogo por cima. Também, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail para contar histórias do interior, vocês podem estar enviando no febrosopodcast@gmail.com, tá? Inclusive, a gente vai ter umas leituras de e-mail no final desse episódio, que finalmente a gente recebeu nosso primeiro e-mail, referente ao episódio passado, com histórias de burrice, e que inclusive tem um pouco a ver também com uma coisa interiorana. Como vocês bem sabem, o Febroso é um podcast feito para fazer companhia, para você que está se locomovendo, indo para o trabalho, ou durante o trabalho, ou indo para a escola, ou indo para a faculdade, ou em qualquer momento que você precise de alguma companhia para ouvir alguma coisa que não seja tão complicada, só ali para estar mantendo os seus ouvidos em exercício. Espero que vocês tenham uma boa experiência e vamos pro episódio. Bom, vida no interior é um assunto que eu sempre quis gravar aqui no Febroso. Desde quando eu tive a ideia de fazer um podcast, era um dos temas que eu mais queria fazer, porque eu sempre tive amizades, principalmente na internet, né, com o pessoal que mora em cidade grande, e quando eu falo que eu sou do interior, eles imaginam que é uma coisa muito agropunk, né, muito muito louco, é outro mundo pra eles, pros famosos piadê prédio, né, é uma coisa magnífica, assim. Então eu quis gravar, como o Febroso, ele é principalmente um podcast de contação de histórias. Eu pensei que nada mais justo do que falar um pouco sobre como é de fato a vida no interior. Um pouquinho de vida na roça mesmo também, porque é um pouco disso que eu tenho contato. E você principalmente, né, Burza, que foi legal ter chamado você para gravar isso por causa do conflito de gerações que existe, né? A gente sempre pensa que a geração mais nova não conheceu nada, e na verdade eu sou de uma geração bem mais nova, eu nasci em 95, sou novinho de tudo. E eu tive contato com muita coisa que não separa tanto assim as nossas gerações, porém a maneira que como tudo foi feito é bem diferenciado, né? Eu noto uma coisa nesse tema nosso, né, da vida no interior, que houve uma mudança radical no modo de vida do interior com a vinda da internet.
E aí eu acredito que você não tenha tido essa experiência, porque você nasceu em 2005, aliás, em 95, 2005, quando você tinha 10 anos, a internet já era um fato, Pois é. Já era não era mais as pessoas já tinham acesso, né? E a gente tá aqui usando a internet para falar disso. Então, isso é muito maneiro. Eu tive o meu primeiro contato, de fato, com a internet, assim, eu devia ter meus 9 anos. Eu acho que é até um pouco atrasado pra mim, no sentido de que, como eu era bem pobre, né, como o pessoal que ouviu o primeiro podcast, o primeiro Febroso, sabe que eu tive uma infância bem pobre. Então a primeira vez que eu vi a página do Google, assim, foi na escola, na aula de informática, nessa aula de informática, que tinha um cursinho bem básico de como mexer no Windows e como acessar a internet. Sei. Não foi exatamente eu nasci já em contato com a internet, entendeu? Eu fui bem atrasado nesse sentido, eu me identifico bastante com muita coisa do pessoal de gerações mais antigas, porque tudo na minha vida foi bem atrasado. Entendi. Eu tive meu primeiro computador com 15 anos, entendeu? Mas aí só para comparar, né, assim, sem ser o chato aquele chato que, o meu é Não, melhor. claro. Mas assim, com 9 anos, a gente nem a internet existia lá nos Estados Unidos, naquelas coisas das universidades e tal. Quando eu tinha 9 anos, eu tive 9 anos, 10 anos antes de você nascer, em 85. Internet, o máximo que tinha, assim, de comunicação, assim, era a televisão e o telefone, cara. Pois é. E rádio também, né? Muita rádio. E o rádio, né? Mas eu digo os top, né? O que era mais eu acho que já tinha fax, mas aqui no Brasil ainda não tinha, porque era a época que não podia importação, um monte de coisa. Então eu acho que já existia fax, mas não era uma realidade minha. E mesmo o telefone era artigo de luxo, né? Parece que o telefone custava o preço de um carro. Nessa época o telefone era um bem, né? Você comprava, era caro pra caramba. E durante um tempo, aqui como meu pai tinha comércio de gás, então ele tinha que ter telefone, né? Pra receber encomenda e tudo. Então tinha aqui, eu, por exemplo, cresci com telefone, mas até mais ou menos 85, por aí, 86, era pouca gente que tinha telefone. Aqui no bairro meu, aqui, assim, tinha muita gente que usava o telefone nosso. Aí tinha. Não era igual hoje, cara. Isso é um negócio muito louco. Isso aí não era só no interior, em todo lugar. Mas hoje você quer uma linha telefônica, você vai lá, liga na companhia, pede, eles vêm, instalam, sei lá, 2, 3 dias, tá instalado. Deve ter lugar que demora mais, deve ter lugar que é mais rápido, mas mais ou menos isso. Naquela época, não, você tinha que esperar as empresas soltarem o plano de expansão. Nossa. Era um plano que daí eles iam, aí vendia um monte de linha de uma vez, aí os negros pagavam parcelado. E tinha uns lances, você começava a pagar a linha tipo um ano antes de instalar, cara. Passava um ano pagando, aí os caras vinham, punham o telefone na tua casa, mas não funcionava, e depois de um tempo, aí beleza, aí passava a funcionar. Aí nesse plano de expansão, que foi em 85, 86, por aí um monte de gente adquiriu o telefone, sabe? Já tornou uma coisa, não digo popular, mas já era um pouco mais comum, né? Mais comum, só que no interior é um pouco pior, né? Eu falo isso porque um paralelo que eu consigo traçar a essa situação que você acabou de falar é a minha atualmente. A minha internet, eu ainda moro na roça, né? Eu moro no meio do mato aqui, eu moro no meio do nada, na saída da cidade, na área rural. E a única internet que chega aqui é via rádio, de 3 mega. Então a minha conexão é de 3 mega. E eu sonho com um dia onde todo mundo possa ter acesso à fibra ótica, ou pelo menos uma ADSLzinha, aquelas internet de cabo. Porque eu ainda tô na geração do rádio, cara. Eu tô em 2019 e ainda uso internet via rádio. Mas em geral, esse é um dos problemas que a vida no interior fornece pra gente, que é um certo delay tecnológico, né? Muita coisa chega ao mesmo tempo que chega nas capitais, mas sempre tem um delayzinho tecnológico que o interior acaba devendo. Isso aí não tem jeito. Por mais que melhorou bastante, muita coisa, mas esse ponto de vista, nesse ponto do delay tecnológico, tem sim velocidade
Principalmente em coisa que você não depende do você ir lá na loja e comprar, entendeu? Coisa que não chega mesmo. Porque daí você pode pegar um busão, ir pra cidade grande e comprar lá o computador punk que você quer e tal. Uhum. Só que não rola muito assim, né? Porque nem tudo dá pra você ir pra cidade grande comprar e tal. Cara, é foda. Uma coisa que eu acho bonitinho, assim, que o pessoal... Quando a gente vê um filhotinho, a gente tem aquele ataque de fofura, não importa qual seja o bicho, né? Tipo, é um elefantinho, é um gatinho, um cachorrinho, uma oncinha. E o pessoal de cidade grande tem um pouco disso, quando olham pra gente e perguntam de onde a gente é. Aí eu falo, eu moro em Ourinhos, divisa com o Paraná. A pessoa fala, nunca ouviu falar, quantos habitantes tem? Aí eu falo, tem 100 mil habitantes. O pessoal, que bonitinho, cidade pequenininha. Tem isso mesmo, cara. Quantos habitantes tem a sua cidade? Em Ourinhos tem quanto que você falou? 100 mil. Nossa, o Ouro Fino é muito menor. O Ouro Fino tem 30 mil habitantes. Que bonitinho. Eu acho isso muito engraçado, cara. E pior que quando aqui em Ourinhos, dependendo da região que você tá ou do bairro, todo mundo conhece todo mundo. Então se sai uma notícia meio na cidade, assim, todo mundo fica sabendo, todo mundo já se conhece, isso porque tem 100 mil habitantes. Imagina uma cidade que tem 30 mil. Não, aqui isso de todo mundo conhecer todo mundo isso aqui é batata. A galera se conhece mesmo, entendeu? Sim. Muito louco isso. É uma coisa muito maluca, porque em cidade grande tem vizinho que mora do lado do outro cara há anos e não conhece o cara, não sabe nada sobre ele. Não sabe nada. Eu acho isso muito estranho. Como é que consegue? Às vezes não sabe nem o nome. Eu acho isso muito estranho. Eu acho também. É engraçado isso. O tempo que eu morei lá em São Paulo, lá na DRI, foi engraçado porque eu tenho o hábito do interior. E o paulista é assim, falo que o paulista é fechado e tal, mas se você cumprimenta, o cara cumprimenta, sabe? Uhum. Aí eu ia comprar pão, cumprimentava os outros na rua e tal. Não digo amizade, mas conheci um monte de gente lá. E a Dri, que mora lá a vida inteira, não conheceu. Eu acho engraçado que uma vez eu tava passando lá em São Paulo e passa o pessoal na rua muito perto de você. Acho que existe um código de educação, pelo menos pra mim, assim, na educação que eu fui criado. Se você tá cruzando com uma pessoa na calçada, em algum lugar, que você tá a menos de 2 metros dela, você tem que falar bom dia, né? E aí eu falava bom dia pras pessoas, as pessoas meio que paravam esperando eu terminar de falar. Eu só tinha falado bom dia, sabe? Sei. Lá em São Paulo é assim, tipo, você fala bom dia, a pessoa já fica esperando você terminar o resto, porque não é normal. Eles acham que você vai, sei lá, que você vai pedir alguma coisa, que você vai pedir uma informação ou falar alguma coisa, assim, é engraçado isso. E não, é só um bom dia mesmo. Isso é uma coisa que eu acho legal de cidade do interior. Você passar na calçada do lado de uma pessoa, você fala bom dia por educação. Por educação, não precisa. E em cidade grande isso não acontece. Não acontece. Muitos hábitos são diferentes, cara. Eu particularmente, como eu fui criado no interior, já tenho a cabecinha formada no interior, eu não sei se eu conseguiria me acostumar tão fácil assim em cidade grande. Sei. Muita coisa maluca, cara. Muita coisa maluca. Como é que foi quando você passou em São Paulo? Você sentiu muita diferença? Foi difícil? Vou ser sincero, no hábito, assim, como o bairro da Dri é um bairro sossegado, assim, entendeu? Uhum. Então não é um bairro que muito agitado, aquele negócio. Até eu lembro que no começo, as primeiras vezes que eu ia na casa dela, eu brincava, assim. Daí quando a gente ia para um lugar mais, assim, com cara de cidade grande mesmo, eu falava, Idri, agora sim nós estamos indo para São Paulo, porque lá onde você mora não é São Paulo, lá é outro lugar, sabe? Sim. Então, de morar lá, eu não estranhei tanto, mas no geral, assim, você nota principalmente, assim, a coisa de você não conhecer ninguém, né? Você não encontra gente que você conhece. Não encontra. Isso em cidade pequena é difícil você sair na rua sem encontrar pelo menos uma pessoa que te conhece. Sim. Que sabe alguma coisa sobre você, sei lá, te conhece de algum lugar. E lá não tem isso, né? Lá ninguém conhece, é raro, assim, quando você encontra alguém conhecido é um fato, assim, fulano, você por aqui e tal, sabe assim, não é? Sim. Não é uma coisa corriqueira igual é no interior, assim.
Mas outra coisa que eu senti muita diferença, pelo menos toda vez que eu chego aí em São Paulo, além da quantidade de gente, é que ninguém tá nem aí pra ninguém, né, cara? Às vezes você pega um metrô ou você tá num lugar que tem uma pessoa completamente diferentona. A pessoa tem metade do cabelo raspado, um quarto do cabelo azul e o outro quarto do cabelo rosa. E ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Cara, no interior é um negócio que não tem, como não deve ter muita gente na rua, todo mundo fica se olhando muito, né? Não, e isso aí é uma coisa que eu falo, assim, eu vejo em debate de internet, já vi gente falando assim, eu detesto, a pessoa fica olhando na minha cara, que não sei o quê, que só porque eu tenho visual diferente. Às vezes eu penso assim, às vezes é um cara da roça. Nunca viu, né? Não é que ele tá olhando porque ele tá te recriminando nem nada, é porque ele tá vendo e falando, nossa, que louco isso aí, cara. A pessoa tem cabelo verde, tem tudo. Sabe, porque a gente não vê, cara, isso. Não, a gente não vê nada. No interior todo mundo tem a mesma carinha. E quando tem alguém já meio diferenciado, tipo um cara que usa um chapéu diferente, o cara que tem uma carroça rebaixada com roda de alumínio, você já fica olhando meio assim, eita, esse aqui é diferentão. E geralmente, assim, tem o diferentão da cidade, né? E o diferentão, ele é conhecido, né? Ele não é só mais um, que nem na cidade grande. Na cidade grande, o diferentão é só mais um. Na cidade pequena, não, cara. Todo mundo sabe, lá o fulano, que não sei o que tem. E uma coisa interessante de cidade pequena também são as lendas urbanas, né, que tem na cidade, as histórias. Nossa, totalmente. Às vezes são lendas urbanas sobre habitantes mesmo. Tipo, tal vizinha, ela faz bruxaria, o gato dela conversa com ela. Eu não sei se aí tem alguma história, tinha história de gente que virava lobisomem, entendeu? Nossa, totalmente, cara. Onde eu morei, principalmente ali. A coisa mais louca é um cara que tem aqui, eu não vou falar o nome, porque depois vai ficar na internet, mas se alguém da família ouvir, vai saber que eu tô falando, mas não é por mal que eu tô falando. Mas esse cara, ele tem um problema na pele, assim, no cotovelo, que tem a pele fica grossa no cotovelo, assim, fica meio ressecada e tal, sabe? É um problema de pele que ele tem. Uhum. E a galera fala que esse homem vira lobisomem. Porque ele anda com o cotovelo. Ele anda com os cotovelos, cara. Eu falei, olha pra você ver o tamanho da loucura. Mas, Burza, isso não é loucura, não. Deixa eu te falar, cara. Tem isso mesmo de lobisomem andar com o cotovelo? Lobisomem anda com o cotovelo. Ele anda meio que com as mãos tapando o ouvido assim e o cotovelo no chão. Caraca, e sabe o que é mais engraçado disso? Meu pai e meu avô contavam essas histórias, só que eu nunca acreditei, né? E alguns anos atrás, coisa de uns 4, 5, 6 anos atrás, eu tava voltando da igreja, então faz muito tempo, eu ainda frequentava a igreja nessa época. Eu tava voltando da igreja e era bem tarde, coisa de perto de meia-noite, assim. Me aparece um bicho desse, cara, andando todo torto. Cotovelo? De um terreno baldio com um negócio arrastando no chão. Eu não consegui identificar muito bem, mas parecia que ele tava andando com o cotovelo, de tão deformado que ele era. Sei. Vindo na minha direção. E aí ele esbarrou numa pilha de tijolo que tinha nesse terreno baldio e se estribuchou no chão. Eu corri que nem um retardado. Cheguei em casa em pânico. Sei. Pensei, caralho, o lobisomem existe. Acho que faz uns 2 anos atrás, eu vi a fantasia daquele bicho que eu tinha visto num vídeo do Facebook. Era alguém fantasiado tentando pregar peça em pedestre que passava por lá. Que sacanagem. Mas, cara, quando eu vi o bicho andando todo deformado, porque ele tava todo torto, acho que a pessoa colocou fantasia correndo, tava todo torto, tudo deformado. E acho que tava tão deformado que ele não tava se vendo, mas ele bateu na pilha de tijolo se estribuchando no chão, cara. Sei. Eu falei, é o lobisomem, é o bicho deformado, que nem meu pai fala, ele parecia um porcão, sabe? Que tem a lenda que o lobisomem ele não é o lobo, ele é porco, né? Não, isso eu não. Essa ele tem a aparência de porco e anda com o cotovelo, que a mão ele fica tampando a orelha assim, e ele fica andando com o cotovelo. E parecia muito, cara. Nossa, mas eu fui pra casa em pânico. Em pânico mesmo. Depois eu vi um vídeo que eu fiquei gritando, não acredito! Olha o lobisomem aqui, é fantasia, não acredito que eu fui enganado! Era pegadinha! Que sacanagem, cara. E, cara, eu jurava que eu tinha visto lobisomem. Inclusive, eu tinha já me tornado ateu, mas a única coisa ainda que eu ficava com o pé atrás era a porra do lobisomem que eu tinha visto. Lobisomem.
não acreditava em Deus e nada, mas acreditava no lobisomem. Alguma merda tinha. Pra mim era experimento científico que tinha dado errado, mas que tinha lobisomem tinha. Sei. Sabe uma coisa, sabe um negócio que eu já ouvi falar, assim, que gera lenda de lobisomem e tal, mas aí não é esse lobisomem porco aí que você tá falando, não combinaria muito. Mas é o lobo-guará, porque o lobo-guará, ele fica em pé, sabe? O lobo-guará é esquisito, hein, cara? Ele é muito esquisito e ele fica em pé pra ver, assim, pra procurar bicho. Ele fica sobre duas patas, tipo, não igual, tipo o urso, mas não é igual o urso, porque o urso ainda anda e tal. Uhum. Ele fica parado, ele fica em pé pra procurar preso, alguma coisa. E eu já vi gente falando, assim, que a lenda do lobisomem é devido a isso, assim, que o nego via lá aquele cachorro em pé, né, cara? E aquele cachorro magricela, esqueletudo, feio, né, cara? E tal. Porque o lobo-guará, na verdade, ele é um animal magnífico quando ele tá de quatro. Um bicho daquele de pé deve ser muito feio, cara. Mas o lobo-guará é judiação, cara. É um bicho importante pro equilíbrio ecológico e tal, mas é um bichinho feio, viu, João? Eu acho ele bonito, cara. Eu acho ele elegante, ele é tudo compridão daquele jeito. Mas parece agora, imaginando ele de pé, deve ser uma bosta. Ele parece o Príncipe Charles, né, cara? É que nem... Eu não sei se você já chegou a ver, Burza, Tamanduá Bandeira. Não, já vi só em... Nunca vi ao vivo, assim, na natureza. Já vi em zoológico. É que o Tamanduá Bandeira, ele tem uma mania meio besta também de fazer igual o Tamanduá Mirim. Quando ele se sente ameaçado, ele levanta. E aquele bicho de pé, eu vou te falar, não é bonito também não, hein? Tamanduá Bandeira deve ser... É meio zoado, cara. A hora que aquela porra levanta na tua frente, você fala, irmão... Acabou de... Era um animal, mas agora é um bicho do além. É feio, cara. É feio. Feio. Eles falam, né? Abraço de tamanduá, tem esse... O meu pai, ele teve que lidar com o Tamanduá Bandeira, onde ele pegou um cachorro do meu pai e rasgou o cachorro no meio, com o abraço que ele dá. Olha pra você ver. Que ele junta as garras na costa do animal, né? E puxa, assim, ele tem muita força nas patas dianteiras. Então ele rasgou o cachorro no meio. Não é uma coisa muito interessante. É daí que vem as lendas, né, cara? Nada é mais aterrorizante do que a realidade. Isso é uma coisa também que tem só no interior, né? Bicho. Ver bicho, assim, é engraçado isso. A gente vê animal, né, andando, às vezes, pelas estradas e tal. Até dentro de cidade, né? Lagarto é um negócio que... Nossa, lagarto tem no meu quintal. Eles moram no meu quintal. Aqui eu já vi tatu. Você mora na zona rural mesmo, né? Uhum. Eu moro na cidade. Já vi tatu, gambá, um monte de bichinho andando dentro da cidade. Lobo-guará mesmo. Aqui tem um clube que chama Montanhês. Na época de junho eles organizam uns jogos, são os jogos de inverno e tal. E a galera vai lá, vem time de outra cidade, aí tem competição de futebol de salão, de vôlei, de basquete, vem time de outra cidade e tal. Sim. Aí um dia nesse festival, e aí depois dos jogos a galera fica bebendo, é gostoso e tal. E aí um ano, a gente saindo, assim, tinha acabado e tal, os jogos, a gente tava saindo do lugar, tinha um lobo-guará que tinha entrado numa casa, assim. Pô, que doido. Cara. Entrou a casa, só que não entrou na casa, entrou no... A casa era... Tinha casa e a casa era cercada de portão, sabe assim? Sei. Aí ele entrou, ficou ali na garagem da casa e tal, e os moradores, mas ele não avançou, não dava... Ele tava mais assustado que... Não, o lobo-guará, na verdade, é um bicho bem tranquilão, eu acho. Aí ele pegou e fugiu depois de um tempo. Que belezinha. Ele ficou assustado, porque daí juntou todo mundo pra ver o bicho, né? Imagino que sim. Mas é legal uma coisa no interior. Mesmo aqui em Ourinhos, se você procurar no Google Ourinhos Jacaré Lago, vai aparecer aqui num lago de um condomínio de luxo que tem aqui em Ourinhos, um pouco mais afastado da cidade, assim, mas é a caminho do centro. O cara tava pescando num lago que tem de frente a um condomínio de luxo, pescou um jacaré. Caralho! Pescou um jacaré. Muito bom, cara. E são umas coisas que cidade grande... É engraçado que o pessoal de cidade grande fala assim, nossa, vocês acham isso legal, ficar entrando bicho dentro de casa? E cidade grande que entra, só tem duas coisas que entram em casa de cidade grande, que é enchente ou assaltante. Mas isso de bicho, cara, aqui, por exemplo, tem um lago que fizeram aqui, lago artificial, apareceu umas capivaras lá. Nossa, capivara. Era duas que eram um casal, aí elas já deram 2 crias, cada cria nasceu 4 capivarinhas. Então já tem
Era 2 com mais 8, já tem 10 capivaras lá no negócio. Até onde eu sei, se não nasceu mais e se não morreu alguma também. E tem um outro lago que é ali, que é perto desse, que daqui uns tempos algumas capivaras desse bando vai migrar pra lá, sabe? Nossa, que É belezinha. muito louco isso, cara. Mas a hora que você falou do cara que pescou o jacaré, Giovanni, tem umas figuras de cidade pequena. Cidade pequena tem o mentiroso, né? O cara que é famoso por ser mentiroso, ser papudo, contar. E aqui em Ouro Fino tinha um homem que chamava Vart, sabe? Chamava Val, mas é Vart. Vart. E o Vart, ele era mentiroso, sabe? E gostava de tomar umas cachaças. Tomava bem umas cachaças. Aí um dia eles foram pescar, ele foi junto e tomou umas cachaças e armou a vara, assim, pôs aquele puxa-saco, né? Aquele negocinho que você põe a vara de pescar pra não precisar ficar segurando o tempo inteiro. Ficou lá, olhando a linha e tal, e de repente cochilou. No que ele cochilou, os caras arrumaram um tatu. Pronto. De verdade. Falaram, vamos enroscar na linha dele, né? Aí enroscaram o tatu. Isso aí é bom avisar para quem estiver ouvindo não ficar horrorizado. Isso é coisa que tem uns 30, 40 anos atrás, numa época. Deve ser mais até de 40 anos atrás. Numa época que não tinha consciência ecológica, a galera era meio animal mesmo. Era meio... tem umas histórias de interior que não dá pra contar, não. Tem coisa que acontece até hoje em dia e o pessoal ficaria horrorizado. Nossa senhora. Então eles pegaram e enroscaram o anzol no tatu, né? O cara tava dormindo, meio bêbado e tal. Mas daí enroscaram, coisou o tatu, andou. Então, volta aí, a vara e tal. Ele catou assim, tirou e era tatu, né? Enroscaram. Aí ele falou, ô louco, Walter, pescou um tatu, eu nunca vi falar nisso e tal. Aí esse Walter pegou e falou, não, mas esse aqui já é o segundo que eu consigo. O cara é mentiroso ali. E tem uma outra história de mentiroso, tem outra coisa, não sei em Ourim se tem isso, mas aqui tem os bairros rurais, né? Sim. Tem alguma coisa parecida com isso aqui. Aí, por exemplo, o seu bairro aí, deve ser um bairro, várias casas, várias chácaras, várias coisas assim. Sabe como é que chama o meu bairro, Buzi? Como? Água do Jacu. Água do Jacu. Você precisa de mais detalhes. Entendeu? Aí aqui tem um bairro que chama Taguá, sabe? Taguá. E daí tinha um cara, eu não vou lembrar o nome certinho do cara, mas vamos dizer, era alguma coisa mentiroso. Vamos dizer que seja dito mentiroso, só pra história aqui. Pelo nome deve ser Paulinho Mentiroso. Pode ser Paulinho, mas não acho que não era Paulinho, mas beleza. Aí esse cara é da roça mesmo, é bairro rural mesmo, pessoal. Aí ele vindo assim, numa charrete, tava 2 irmãos assim, capinando a beira da estrada, né? Limpando a beira da estrada e tal. Sim. E vira esse cara chegando e fala, lá o dito mentiroso, vamos pedir pra ele contar uma mentira pra nós. Aí e o cara não gostava, né, de falar que ele era mentiroso e tal. Não, mentiroso nunca gosta. Aí ele chegando assim de charrete, né, e pegou e falou, os caras falaram, ô Dito, bom dia, não sei o quê, conta uma mentira aí pra nós. O Dito falou, vocês parem de brincadeira, porque eu tô indo lá na casa do seu Zé Pereira, que ele morreu. E eu tô indo lá porque ele faleceu. E esse Zé Pereira já era um senhor de idade e tal. E seguiu, né? Ele tava indo no rumo da casa do tal Zé Pereira mesmo. Os dois, nossa, morreu o Zé Pereira. Aquela coisa de cidade interior, todo mundo conhece, todo mundo é amigo. Foram pra cá, largaram lá de capinar a beira da estrada, foram pra casa, tomaram banho, avisaram o pai, a mãe e tal, juntou todo mundo. Aí que eles chegam lá na casa do homem vivo. Pediram pro maluco contar uma mentira. Ele contou. Cara, é sensacional. Cara, eu tenho o pessoal da minha família que conta cada uma também. O que acontece? Na minha família, tem um povinho que você não pode reclamar que tem uma dor de cabeça, que a pessoa fala, mas e eu que tenho tal problema muito maior. Ô, João, depois você dá uma editada, vai contando. Quando você vai contando, eu vou fumar um cigarrinho, beleza? Beleza. E aí tem um pessoal que eles são meio talentosos, né? Você fala, nossa, eu tô com uma tosse que não tá passando. Eu que tenho um câncer no pulmão. O pessoal adora competir desgraça, sabe? Beleza. Aí a gente tava falando das bananeiras que tem aqui em casa, né? Que a gente trouxe um cacho de banana na casa do meu avô. Bom, dá muita banana, né? A gente acaba distribuindo pros parentes. Dali a pouco a gente aparece com o cacho de banana. Tá a minha tia que veio do Paraná falando assim, nossa, pai, meu cacho de banana... lá eu tinha que trazer pra cá.
uma penca do meu cacho de banana dá 62 bananas. O meu avô baixou a cabeça na hora. Sabe quando você vê que o velho tá fazendo força pra não rir, assim? Todo mundo completamente constrangido, cara. E contam umas histórias muito malucas, que tem uma mandioca de 60 quilos, e que dá tanta... As coisas são muito malucas, cara. Espiga de milho de 45 centímetros. É uns negócios muito bons. Inclusive a espiga de milho, a espécie da espiga de milho que a gente apelidou lá da espiga de milho dela é o milho de Bengala, né? Caralho, 45 centímetros. 45 centímetros espiga de milho. Meu Deus do céu, cara. Ia envergar o pé de milho com milho desse tamanho. É muito bom, cara. O pessoal roceiro pede a noção das coisas. E tipo assim, aqui em casa a gente tem muita fartura, né? Você já viu o Facebook do meu pai, o tamanho das raízes de mandioca que ele colhe e tal. Tem coisa realmente que é grande, mas as proporções que a minha tia conta, e nunca traz pra cá, sabe? Não, é sempre ter alguém de longe, né? Nunca é um negócio que tá ali. Espiga de milho de 45 centímetros, cara. Meu pai já arrancou raiz de mandioca da altura dele, mas ele foi e tirou foto. Tá lá no Facebook dele pra quem quiser ver. Não, e mandioca fica grande mesmo. Fica enorme, cara. Nossa, tem mandioca que fica gigantesca. Fica. Aliás, essa parte vai ficar a galera vai fazer palhaçada. O tamanho da mandioca do meu pai, né? A mandioca do pai do Giovanni cresce bem. Nesse sentido, eu não puxei muito pra ele, não. Mas, enfim. Ai, cara, mas é bonitinho que aqui no meu quintal a gente já plantou de tudo. A gente já plantou feijão, milho, mandioca, amendoim, tem café, tem de tudo. Inclusive, o café que a gente toma é o café que a gente mesmo planta, sabe? Hein, Giovanni? Aí sim, muito cara. Bom, cara. É um cafezinho da hora. Aí, isso é uma coisa também que o pessoal de cidade grande não sabe o que é um café puro. Não sabe. Você tomar um café puro, café que o cara colheu, secou, torrou, moeu e fez o café. E o feijãozinho que você faz, que você colheu o feijãozinho, cara? Cara, isso é uma delícia. Nossa, é muito bom. O milho também. Que aqui o café, a minha região aqui, ela é de café, sabe? Nossa. Região de produção de café. Então é muito comum, assim, de ter o cara que é fazendeiro, que o pai é vovô, é fazendeiro, aí o cara tem na casa dele o café que produz na fazenda e é gostoso. Uhum. É bom demais. Mesmo as hortaliças, né? Daqui são diferentes de quando você compra no mercado. Porque quando a gente planta, quando a gente faz horta aqui, a gente tem que fazer no inverno, que é quando tem menos praga, né? Tem menos joaninha pra comer a folha das coisas e tal. E você água de manhã, lá para 6 da manhã, e de noitinha, você água também. As folhas adquirem uma maciez, cara, que não tá escrito. Não é que nem salada comprada no supermercado. Não. É outro rolê, cara. Não, quando você produzindo as coisas, eu aqui em casa não tenho como, porque minha casa não tem área de coisa. Mas tinha uma época que um amigo meu, ele alugou uma casa que tinha um puta de um quintal de terra grande, assim, tava com um mato alto, sabe? Peguei e falei pra ele, vamos capinar isso aqui, vamos fazer uma horta, né? Nossa, cara, a melhor coisa. Nós compramos enxada, cara, quase morremos pra capinar o negócio, que era grande mesmo. E estercar um canteirinho de alface. Fizemos. Um pouquinho de cocô de galinha, cara. Nossa! Aqui não, aqui por causa de ser região cafeeira, uma coisa que usa bastante, que é um adubo excelente, a palha de café. Palha de café é muito bom também. É bom que retém a umidade da terra. Aqui, então, ela, além de adubar, ela segura a umidade, e aqui você pede, os caras falam assim, eu queria um saco, os caras falam, não, leva 10. Porque... Leva 10, sim. E aí a gente usava isso de adubo, aí a gente produzia, a gente acabou fazendo uma hortinha pequena, mas a gente produzia alface, cenoura, couve é uma das coisas, couve é qualquer... Se o cara não conseguir produzir couve, ele não serve. É facinho. A única coisa que você precisa fazer é regar e destalar ele quando ele estiver dando aqueles brotinhos. Isso. E de vez em quando você tem que também, se der pulgão, usar aquele negócio de fumo. A gente usava a água, você pega fumo de rolo. Fumo, verdade. Na água e você borrifa aquilo lá, que vai os pulgão tudo embora. É verdade, fumo.
Falando em fumo, o kit completo da roça é você tomar o seu cafezinho produzível, você plantar o seu milho e guardar a palha para poder enrolar um cigarrinho. Fumar um cigarrinho de palha de milho e tomando seu café na calçada, gostoso. Sentado olhando o movimento da rua. É gostoso mesmo. Cafezinho, boca de pito que chama, né? Boca de pito. E uma das coisas mais gostosas do interior disso aí, quem mora em cidade grande também, é o tempo, cara. Aqui a gente tem tempo jogando. Tem tempo pra fazer. Cidade grande, a galera não tem tempo, cara. Isso aí é a coisa que eu mais notei, assim. Você não gasta 5 minutos pra chegar no seu trabalho no interior e na cidade grande você gasta horas, cara. É ridículo. Aqui, o escritório meu, agora eu tô até trabalhando em casa, mas mesmo quando eu tinha escritório, eu gastava menos de 1 minuto para ir a pé. Uhum. Assim. E para ir ao fórum, daí já tem que ir de carro mais pela comodidade, porque tem morro, né? Minha região aqui é montanha, então... Minas Gerais é bem... Você andar de sapato social, subir morro de sapato social, não é uma coisa muito agradável. Mas mesmo assim eu gasto menos de sei lá, gastar 5 minutos no máximo, contando com estacionar o carro, tudo. Tá lá dentro do fórum. É uma coisa que tem muito estereótipo, assim, que o pessoal de cidade grande vê, mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa de cidade grande também, que a gente fica cheio de dedo, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal do interior vê, e que é muito engraçado, é que hoje em dia o pessoal que ficava pra rua, sentado, não tá mais porque tá dentro de casa com medo, assistindo televisão, vendo os crimes do Cidade Alerta, que acontece lá em São Paulo. Aqui mesmo não tem, entendeu? Mas tem uma coisa que mudou também, Giovanni, assim, que eu sou de uma época que o interior era um lugar sossegado mesmo. Você podia andar à noite com um relógio, não existia celular na época. Isso aí foi uma coisa que mudou muito com a chegada do crack, cara. Eu tô chutando que essa foi a causa, mas eu imagino que porque hoje em dia você já tem muito problema de furto, de roubo mesmo. A diferença de furto, o pessoal chama de assalto, é roubo. O cara te ameaça e tal. Essa é a diferença. Mini aula de direito. Na lei, o que faz a diferença entre um artigo e outro é que no roubo está escrito um é subtrair coisa alheia móvel e o outro é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. É o roubo. Sim. O furto é só subtrair sem violência nem grave ameaça. Então aqui começou a ter bastante isso. Aqui o que tinha de crime antigamente tinha homicídio, porque daí tinha as brigas e tal, né? Briga de interior é muito feio, cara. E crime passional que tem em todo lugar, né? Crime passional, modo de dizer, né? Que é feminicídio, para usar um termo atual, mas tinha também de briga de família, né? Morte em família e sim. Tinha às vezes algum furto de residência, mas era muito louco, porque todo mundo conhecia os ladrão da cidade, então já ia atrás dos caras. Era só ir lá buscar. Aqui recentemente teve um crime que me chamou muita atenção, que foi um assalto que fizeram com um entregador de pizza. Renderam o cara, roubaram R$25, uma coca e uma pizza. Aqui teve um assalto uma vez. Nossa, isso é velho. Quando nessa época de telefonia mais tosca, assim, você tinha orelhão, né? Orelhão que você punha ficha e tal, ainda não tinha orelhão de cartão nessa época. E tinha uns lugares que era tipo uma central, daí tinha umas cabines, vamos supor, você queria fazer uma ligação interurbana e tal, que no orelhão você ia ter que comprar 40 fichas, ficar pondo ficha uma atrás da outra. Aí você pagava pelo tempo que você falava e tal. Aí os caras assaltaram 2 lugares no mesmo dia. Assaltaram esse lugar, que era um lugar que vendia ficha telefônica e hora de ligação. Devia ter R$20 no máximo. Depois foram assaltar uma lanchonete, a hora que tava abrindo, só tinha troco de fundo de caixa, mas não tinha vendido. Puta merda. Na lanchonete. Aí, tipo, os caras roubaram uns R$40, tudo bem que na época R$40 era muito mais dinheiro. Não, tipo, roubaram essa lanchonete e foram se esconder num campinho de futebol que tinha uns 200 metros da lanchonete. Puta merda, a polícia chegou lá e estava contando dinheiro. E pior que foi roubo mesmo, os caras com arma e tudo, cara. Tomaram no cu. Nossa, que vacilo, cara. O pior de tudo é o ladrão burro, cara.
É. Roubar pobre é foda. Telefônica e troco da Porque eu vou te falar, já teve uns roubos aqui em Ourinhos, uns assaltos, que eu achei top, velho. Tinha um dinheiro, acho que era 25 milhões que tava descendo aqui de avião, foi parar numa pistinha de pouso que tinha aqui. Os caras renderam o avião durante o pouso. Caralho. Armado, levaram o dinheiro, ninguém se feriu, não houve um disparo, fugiram e nunca mais encontraram o dinheiro. Aí eu falo, pô, ninguém morreu, não roubou de nenhum pobre. Esse dinheiro ia pro banco, eu acho. Puta, crime top, velho. Como é que eu vou... Eu não consigo nem ficar bravo com os caras desses. Agora um cara que entra no busão, o cara que acabou de tirar o salário, tá lá voltando pra casa, de ônibus, todo fudido, trabalhador, roubar de pobre, eu acho muito feio, cara. Aí não é foda. Mas enfim. Mas ainda assim, a criminalidade do interior é muito menor e são casos, às vezes, até risíveis, assim, em comparação com cidade grande. Não tem comparação. No interior, o clima, a chuva, o vento, tudo tem um jeito diferente de acontecer, né? Então, a chuva, quando chove, é aquela chuva da hora, naquela garoinha fraca e ácida. E não é um negócio que entope bueiro. Choveu, molhou a terrinha, ficou de boa, vem aquele cheirinho de chuva gostoso e acabou. Cidade grande, cara, vou te falar, é tristeza total. Cidade grande, a água não tem pra onde ir muitas vezes, né? Não tem, cara. E tá aí uma coisa que o pessoal de cidade grande às vezes fala de interior. Ah, é tudo terra, tudo suja. Meu amigo, quando eu vou pra cidade grande, eu vejo aquela calçada, aquela rua que é cinzenta de água de esgoto. Aquele monte de cadáver de barata. É nojento demais, cara. Você tá louco. Tudo tem um aspecto meio de esgoto mesmo. Tudo é meio cinzão, feio. E no interior, a sujeira que tem, ela é uma sujeira vermelha. Sujeira marrom de poeira, né? Terra, né? Aí onde você mora, aí é terra roxa, né? Uhum. Ela larga mais... Tem até da música lá do Chitão e Iambu Chororó, que ele fala, não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Sim, quando tem tempo de estiagem, dá um pó do caralho. Aqui tem também coisa, mas não é tão pronunciado assim, igual aí na Terra Roxa. Sim. Tanto é que aqui é a terra dos pés vermelhos, né? Que se você pisar na terra, o seu pé fica bem avermelhado com a terra, que ela tem um aspecto bem vermelho, é bem fértil. Aqui. É meio que perto do norte do Paraná, o pessoal do norte do Paraná tem essa coisa de pé vermelho mesmo, né? Sim, a terra é bem avermelhada. E assim, eu particularmente prefiro 1000 vezes a sujeira do interior, que é uma sujeira composta de terra, né, pó, e não é uma poeira de fumaça cinza, é uma poeira de terra vermelha e folha, né, folha de árvore que cai na calçada e tal. Sujeira de cidade grande, cara, é um negócio que se você pisar descalço na calçada, você fica com medo de pegar AIDS, tá ligado? É nojento demais, cara. Puta, uma das coisas mais filha da puta de acontecer em cidade grande, cara, é você passar, o tal do carro passar e jogar água no C da poça d'água. Você tá louco, uma água esbranquiçada. É muito feio, cara. É muito sujo. Nossa. E outra coisa também, quando eu vou pra São Paulo, eu tenho que limpar meu nariz todo dia. Que fica cheio de caca de nariz, umas cacona preta, cara. Como é que pode viver desse jeito? Você tá doido. Aqui no interior, né, você limpa o nariz uma vez por semana e é suave, tá ligado? Aquela caquinha amarelinha, saudável. Você chega em São Paulo, tem que limpar todo dia umas cacona preta que você fala, meu amigo, o que eu fiz? Sei. Acho que o pessoal que vive em cidade grande, que gosta de defender o estilo de vida de cidade grande, já deve ter fechado o podcast faz tempo, né? Mas, de verdade, é uma das percepções que eu tenho, assim, que é muito sujo. Eu tenho nojo de tudo, cara. Cara, boteco de cidade grande é um negócio meio nojentão, velho. Em cidade grande em cidade do interior só é rústico, né? E é a coisa mais natural do mundo você chegar num boteco e pedir um salgado, aquelas comidas gostosas. Vai tentar fazer isso em cidade grande. É verdade, cara. É bizarro. A questão de higiene, assim, nesse sentido, eu acho que você viver em cidade grande, você tem que ter um sistema imunológico bem forte. E tem que ter, porque você tem que aguentar, assim, até a poluição, né? E você cansa mais fácil em cidade grande, parece. Tem várias vantagens. O pessoal que tá ouvindo, você fica também chateado, porque lógico que cidade grande tem várias vantagens. Você ter acesso a um monte de coisa. Oportunidade, né? Tudo, oportunidade de emprego
Porque tem uma coisa que incomoda também no interior, eu não sei aí, que aí é um pouco maior que aqui. Mas às vezes a cidade é meio que todo mundo pensa igual, sabe? Assim, Não, aqui as profissões são muito iguais, Burza. Porque aqui é bem forte a indústria, né? Mas são poucas indústrias. Então aqui ou você trabalha com cana, ou você trabalha em fabricar colchão, tá ligado? Que é uma das fábricas grandes que tem aqui. Ou você trabalha no comércio. É tudo muito parecido nesse sentido. O comércio de Ourinhos, ele é bem forte, ele é bem unido, tem uma associação comercial forte. Mas é aquela coisa, ou você tá trabalhando com cana, fabricando colchão, não tem muita variação de empregos que nem acontece na cidade grande, onde tem espaço e oportunidade, entendeu? Entendi. É uma coisa meio que todo mundo tem a mesma profissão, todo mundo ganha a mesma coisa. Cidade do interior tem isso, é uma padronização de estilo de vida, assim. Que é por isso que quando aparece alguém diferentão, o pessoal fica reparando, que fala, nossa, que diferente, né? Como é que pode? Qualquer pessoa, qualquer coisa diferente. E aquilo que eu tava falando, que eu falei lá, né? Quando a pessoa da cidade grande, cidade pequena, vai pra cidade grande, aí ele acha muito estranho. Fica horrorizado. Ô, Burza, que negócio escroto que é o metrô, velho. Giovanni é revoltado. Busão, Burza, é um busão que anda debaixo da terra, Burza. Eu sou tatu agora, caralho. Eu até não tenho tanto. Eu gosto bastante. Eu gostaria. Uma coisa que eu gostaria era assim, de morar sei lá, passar 3 dias no São Paulo e o resto da semana aqui em Ouro Fino, sabe? Assim, trabalhar numa coisa assim, porque aqui é mais sossegado mesmo. Não sei se. Mas eu gosto também, eu sei lá, o metrô, por exemplo, eu tenho uma visão completamente contrária da sua. Eu gosto pra caramba de metrô. Eu não gosto de metrô não, Burza. Eu gosto. Burza, você não tem que dar com a mão pra ele parar, Burza. Já viu? Onde já se viu isso? Ele para sozinho, né? Ele para sozinho e enche de gente, que é formigueiro. Cara, eu vou falar pra você que eu tenho umas ideias também terroristas quando eu vejo o metrô lotado. Dá vontade de puxar um gai que tem aqueles cachos de abelha. A hora que a porta tiver pra fechar, jogar o cacho de abelha lá dentro e ver o povo dançar. Que gente, é muita gente, é desnecessário aquilo lá, Burza. No interior, quando o busão tá muito lotado, você vê assim que ele tá muito lotado, você fala, vou esperar o próximo, né? O pessoal se empaturrando, se encoxando, Burza. É muita gente que não precisa daquilo, não. Ô Giovanni, teve uma vez, cara, que eu tive, quando eu tava morando lá em São Paulo, eu tive que fazer um serviço lá na Marginal Tietê, num fórum lá, que tem lá, longe pra cacete, sabe? Daí eu fui, e daí na hora de voltar eu tive que pegar, não foi nem o metrô, eu tive que pegar o trem, né? E aí eu tive, aí pra chegar, pra ir lá pra onde eu tava morando, eu tinha que descer na estação Pinheiros, na estação Pinheiros, aí eu pegava, fazia a baldeação do trem pro metrô. Sei. Giovanni, cara, ali foi. Acho que se você tivesse passado por isso, você tem essa coisa mais assim com cidade grande, você ia ficar louco, cara. Porque ali você vê literalmente a expressão mar de gente. Porque doido. É pior que a Sé? É que a Sé tá meio que cada um indo pra um lado, assim. Nesse lugar, não. Era um corredorzão largo, assim, devia ter uns 4 metros, assim, de um lado. É aquele formigueiro do caralho. E longo, assim, distante, então, e ele era meio inclinado, meio que rampa, assim, sabe? Na hora que você tava lá em cima, você olhava, assim, aquele monte de cabeça e a galera andando, parecia um movimento, assim, era um negócio muito louco, assim, e todo mundo indo reto, né, todo mundo indo pro mesmo rumo, assim. Ali você vê, parecia gado mesmo, sabe? No meio ali, você falou, nossa, aqui... Aí a hora que eu tava lá embaixo, eu pensava assim, puta, quem tá chegando lá em cima não tá me vendo aqui, tá vendo só um mar de gente disforme, um monte de cabeça. Isso é muito louco, cara. Foi uma das experiências, uma das coisas que eu fiquei mais, assim, pirado mesmo, sabe? Aquele negócio, você fala, que loucura, cara, que negócio louco, aquele corredorzão, assim, aquele monte de gente lotado, porque isso ainda era horário de pico, né? Era o horário... A galera tá saindo do... Sim, horário comercial e tal. O horário do rush, né, que eles chamam. É bizarro. Nossa, foi um negócio muito louco mesmo. Depois já passei nessa rampa em outros horários, aí é tranquilo, aí nem coisa. Mas nesse dia foi louco. Nossa, é escroto demais, cara. Você tá doido. Não consigo, não. É muita gente. Eu fui criado, eu nasci no sítio sozinho, né? Imagina, um menino filho único, não tinha tanto contato com outras crianças.
Vivia no sítio sozinho, só eu, os cachorros, os gatos, as galinhas e os bois e os porcos. E de repente eu vivo 19 anos da minha vida assim, pra depois chegar num lugar, cara, que é gente pra todo lado. É muita gente. E não tem espaço pessoal, Burgi. A pessoa tá fungando na tua nuca dentro do metrô. Você tá doido. Eu não consigo não. Você pega os horários de pico, é foda, cara. O horário de pico é... É ridículo. Tem gente que fica com a cara prensada no vidro da porta, cara. Não, aí tem uns malucos que são ansiosos, né? Tem uns caras que ficam na porta mesmo quando tá vazio pra sair primeiro do vagão. É bizarro. Eu definitivamente não consigo lidar com isso, não. Eu sei lá, cara. Eu não sou aquele interiorano cagão que tem medo de ficar andando por São Paulo, entendeu? Sei. Eu nunca tive nenhum sinal de que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo, algum assalto, nem nada. Sei. Mas é aquela, porque eu sou inocentão, né? Nunca aconteceu. Você começa a ficar meio esperto depois que acontece. Eu ouvi dizer. Eu morei antes desses meses que eu morei em São Paulo, eu morei em Campinas por 3 anos, cara. Sei. E eu fui nesses 3 anos em Campinas, eu fui assaltado 4 vezes, cara. Puta merda. Na rua. De roubar. A sorte que não tinha celular na época, então os caras roubavam relógio, que não era um negócio tão caro. ou o dinheiro que a gente tinha. Um dos dias que eu fiquei mais puto, cara. Roubava tênis, nessa época era muito moda roubar tênis, assaltar na rua. Que zoado, assim, cara. E teve uma vez que eu fiquei muito puto, que eu saí pra comer um lanche, e eu morava meio numa região, uma região boa, assim, relativamente tranquila de Campinas. Mas por via das dúvidas eu peguei e pus um sapato velho que eu tinha, ladrão sapato, eles não roubava tênis só. Então pus um sapato lá que eu tinha, meio um dockside que eu tinha, e peguei e saí com dinheiro. Eu vou pôr em dinheiro de hoje, porque na época 10 reais era uma grana violenta. Nossa, 10 reais você tava com 50, 75 reais. Isso aí que eu tô contando, você tinha 2 aninhos, 97. Não, então era um pouco mais, eu acho que você tava com quase 100 no bolso. Porque era assim, aí eu lembro que eu fui, vamos dizer assim, que vou pôr nos 10 reais mesmo. Aí vamos supor que tinha lá um lanche de 8 reais, vamos supor, o X-Tudo era 8 reais, não era X-Tudo, era outros lanches, mas eu vou falar assim, que daí todo mundo entende. O X-Tudo era 8 reais, mas daí eu falei, cara, eu tava com vontade de comer X-Tudo, falei, não vou gastar 8 reais no X-Tudo, não. Vou comprar aí comprei lá um de 4 reais mais R$1 da Coca-Cola, sabe? Mais ou menos isso. Daí gastei 5, né? E voltei com 5. Só que eu tava voltando pra casa, fui assaltado, o cara levou meus 5. Eu fiquei tão puto, falei, por que eu não comi o X-Tudo? Pelo menos o ladrão ia roubar o troco mesmo, eu roubava só 2 reais. Aqui nunca aconteceu nada parecido comigo, de verdade. É uma coisa que eu sou também inocentão, assim, porque eu nunca tive tanto contato com a criminalidade. É uma outra coisa que eu acho meio zoado, cara. Eu tenho 23 anos, eu fiz Proerd, mas, Burza, eu não sei nem onde que compra droga aqui, velho. Eu não sei nem quem fuma. Não tem essas coisas pra cá, cara. É que eu moro na roça também. Na roça, que vai... Não tem nada na roça. Na roça é só roceiro mesmo. Vai fumar é coentro. Mas eu não conheço maconheiro, eu não conheço traficante, eu não conheço quem fuma. Não fiz faculdade também, que é tudo tem um tempo certo na vida, né? O tempo certo de usar droga é durante a faculdade. E como eu não fiz faculdade também, só trabalhei, tamo aí. Não conheço droga, cara. Sei. É uma coisa triste também. Quando eu vou lá pra São Paulo, é uma coisa maravilhosa. Você passa em qualquer esquininha que você tá assim, aquele fedozão de maconha, você fala, caralho, mano. Da onde que vem tanta droga no mundo? No centro, nas regiões, em bairro já é mais difícil, depende do bairro também. Se for uma comunidade é da hora, hein? Você tem uns negócios doidos. Inclusive, a biqueira nas comunidades é uma coisa que ajuda até a população, assim. Às vezes você tá precisando trocar um dinheiro, você vai lá na biqueira e troca dinheiro. Pronto. Eu vi isso acontecendo. Faz parte da cultura deles ali. A biqueira é um ponto comercial, né? Só falta o CNPJ. Agora, aqui, cara, não conheço essas coisas. Eu não sei nem onde que vende, onde que consegue. Nada. Eu sei onde que vende rúcula, sei onde que vende repolho, sei onde que planta alface, mas não sei quem que planta maconha. Aí precisa estar no meio. Precisa estar no meio. Eu fracassei como jovem, Burza. É só uma vergonha. Nossa, a gente passou muito pano pra vida no interior, né? Vamos falar de uns problemas que tem no interior também? Vamos.
Briga, a pessoa arrastando facão na rua. Amolar o facão. É risca-faca que chama, né? É. Pessoa riscando o facão de cortar cana na rua pra poder dar no peito do camarada. Brigando com o outro, E normalmente é por causa de mulher. Ah, não. 90% das brigas é por causa de mulher. É uma coisa incrível, cara. Não tem... Ou por causa de fofoca, né? Tem muita briga por causa de fofoca. Que é um dos maiores... Aliás, um dos maiores problemas do interior é a fofoca, né, João? Muito, cara. História espalha. Primeiro que negócio, privacidade é um conceito relativo no interior, né? Pior que cara. Algumas coisas... Não tem privacidade, não tem. Não tem. Nossa, é muito horrível. Acaba... E as histórias aqui, acho que talvez seja até pior, porque a cidade é menor. As histórias espalham e vão espalhando e vão... Aquele negócio, cada um que conta um conto, aumenta um ponto. Nossa... A história começa com um cara que tava com coceira no cu, de repente o cara tá enfiando uma mandioca no cu, foi pego no banheiro do serviço. Mas aqui o pessoal fala, se você peido de um lado da cidade, no outro chega a história que você cagou na calça e jogou a bosta na cara da polícia. É bem isso, cara. Eu já vi umas histórias... Eu já acompanhei histórias aumentando, assim, é uma loucura. Não, e outra coisa que é ruim do interior é que muitas vezes você não tem o que fazer, né? Você não tem uma coisa, sei lá, sempre você tem aquela mesma coisa sempre pra fazer. É difícil você ter uma novidade, um programa. Basicamente os passatempos são poucos e todo mundo tá no mesmo rolê, né? No mesmo rolê, Isso é triste também, cara. Inclusive é por isso que você vê tanta gente conhecida onde você vai, porque todo mundo vai no mesmo lugar, porque é só aquele lugar que tem. Vai no mesmo lugar, É muito... Cara, interiorano tem uma coisa de copiar os outros também. Se uma pessoa aparece com um negócio... Em qualquer coisa... E outra, em negócio também. Negócio. Cidade, sei lá, cidade não tem pizzaria. Aí vai um cara, monta pizzaria, aí passa 2 anos, tem umas 3 ou 4. Antes fosse só isso, cara. Em tudo. Inclusive, esses sonhos do filho ser advogado ou médico estão muito mais dentro do interior, né? Vi tal pessoa que é advogado, né? Que é advogado. Que é médico. Aí, pronto. E meu filho também tem que ser advogado, tem que ser médico. Então isso aí, para quem tem oportunidade de estudar no interior, dependendo da família, é complicado, porque as pessoas não conhecem outras profissões, assim, de não curso. Não conhece. E aí só vai nesse default de advogado, medicina, odonto engenheiro também, né? Engenheiro. Engenheiros, engenharias em geral. Aí tudo bem. Porque assim, eu lembro uma amiga minha que ela fez ciência da computação. Nossa. Ela formou nisso. Aí, a avó dela perguntava, mas você vai formar, você vai ser o quê? O cara forma em medicina, ele é médico. O cara forma em direito, é advogado. O cara forma em engenharia, engenheiro. E você gostoso ser chamado de doutor, né? Aí ela falou assim, eu vou ser bacharel em ciência da computação. Pior coisa que você fala, cara. Cara, tem um negócio que você não pode ter um estilo de vida meio torto. Não, você tem que ser o de full, assim. Se você fizer um pequeno desvio, assim, a parada fica escrota pro teu lado. Daí você vira o diferentão da cidade, né? Ou então, não, tô falando de beber uns negocinhos diferentes, de sair com as pessoas diferentes. Sim. Nossa, cara, fala pra você, no interior, se fizer homenagem, você tem que entrar com a terceira pessoa escondida dentro da tua casa, porque o pessoal repara mesmo e fala, você viu que absurdo? E aí entra aquilo que a gente falou da fofoca, né? Aí já é uma homenagem a lá, vira uma orgia com cachorro, cavalo e... Sim! Sim! Um helicóptero. Cara, é um negócio que você tem que ter. No interior, você fica meio preso a um estilo de vida padrão, assim. Se você fugir um pouco, você se torna vítima de uma coisa, assim, que o pessoal começa a ficar horrorizado com as suas atitudes, principalmente as que você não fez, mas que foi inventado pelo pessoal depois. E é muito zoado, cara. E em São Paulo, como nenhum vizinho conhece o outro, não dá tempo de julgar, entendeu? Porque eu acho que esse julgamento existe tanto em cidade grande quanto no interior. Só que como em cidade grande eles não têm tempo pra ficar cuidando da vida do outro, isso acaba não rolando. Mas quando rola também é feio, hein? Que aí envolve uns negócios muito mais pesados. Aí já é
Quando é, principalmente, mas daí já tem que ser alguém também meio famoso, meio, né? Ou rola acusação mesmo, né? Sim, 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 sim. É, Cara, porque aqui no interior tem aquela coisa. Da mesma maneira que isso é um problema, também é uma coisa boa. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho que prestar serviço para alguma família, algum negócio assim. Tem família que tem sobrenome que eu evito fazer negócio. Eu evito fechar negócio porque eu sei que a procedência deles é ruim. E tem outras que eu fico feliz quando me chamam para fazer algum serviço, porque eu sei que aquela família ali é firmeza. Porque rola esse boca a boca. Da mesma maneira que tem a coisa negativa da fofoca, tem a coisa boa também. Que é a indicação boca a boca ali, que, tal pessoa é parente de fulano, então é gente boa. Se tá com aquela pessoa, então é gente fina. Isso é uma coisa legal também, que tem toda essa confiança, assim. Tem todo a sua família, o seu sobrenome, às vezes tem um valor muito grande dentro da cidade e você consegue ter mais facilidades para crescer na vida por causa, por exemplo, do seu pai ter sido amigo do cara que você tá trabalhando ali, entendeu? É uma coisa muito boa. E aí tem isso também, né? Fulano é filho, filho de cicrano, não sei o quê. Nossa, você é recebido como um rei no lugar, cara. Isso da família de quem, que não sei o que tem. Aí quando alguém de fora muda pra cidade, às vezes acha estranho isso, principalmente se alguém vem de cidade grande, assim. Sim, que sim. Tem parente na cidade e tal, sei lá, meio que passou num concurso, alguma coisa do gênero. Aí acha muito estranho, assim, porque daí ele não é parente de ninguém, assim. Então. Mas você é parente de quem? Como assim? Parente da minha mãe. Não. Dependendo do contexto, eu uso o meu pai. Pra poder falar, sou filho do Francisco, que trabalha em tal lugar. A pessoa fala, putz, aquele cara é um homem trabalhador. Pronto. Ali eu já tenho toda a credibilidade, eu não preciso me apresentar pra mais nada. Eu sou filho do cara, fechou. Já acabou. Só que ao mesmo tempo, isso também tem um outro problema do interior, que é o tal do coronezinho. Que tem família que manda e desmanda na cidade. Ameaça prefeito de tiro e escambau. Não, isso aí tem mesmo. Isso quando o prefeito não é coronezinho, né? Aqui eu fiquei sabendo de um... Eu também não vou citar nomes aqui, mas a prefeitura precisava de queria desapropriar um terreno para fazer um negócio nesse terreno. Também não posso nem falar o que ia fazer, senão quem ouvir, se alguém de Urufino ouvir, vai saber o personagem. Precisava desapropriar um pedaço de uma terra lá, sabe? Uhum. Desapropria, tem indenização e tudo. E eles iam até negociar com o proprietário para fazer, né? Tipo, não ia ser uma desapropriação, mas ia ser uma compra, na verdade. Iam comprar. Sim. Eu não sei como é que foi o negócio. Alguém foi conversar com ele, com o cara, para fazer a proposta e tal. Diz que o cara começou a falar, ele só abriu a gaveta, pôs o revólver sendo da mesa, assim, e falou, não, vamos continuar. É louco. O cara, não, deixa pra lá, não sei o quê. Não, eu não quero comprar também, não é tão importante assim. Largaram mão, não Tem casos que às vezes você precisa chamar a polícia escuta o sobrenome do cara e fala, não vou não. Você se vira aí. Não vou me meter, isso aí vai acabar com a corporação aqui. Isso é uma coisa meio triste também. Assim. Tem família que manda na cidade e se você estiver do lado errado, você tá lascado. Então, nem sempre são flores, né? Cidade do interior. Tem coisa E a política na cidade pequena tem muito disso mesmo também, né? Das famílias e tal, umas rivalidades. Partido, assim, não faz muita diferença, né? Não, e mesmo porque às vezes a família toma um certo partido, né? Porque às vezes a pessoa chama de PT e PSDB em cidade grande, significa outra coisa em cidade pequena. Às vezes é Cunha versus Barbosa, tá ligado? Embaçadíssimo. Uma outra coisa também que sempre tem em cidade, na verdade em cada bairro de cidade pequena, é um coitado viúvo ou um cara que separou da mulher que tem fama de comedor de cachorro. Caralho. Que oriz, cara. Todo bairro que eu já morei tinha um senhorzinho estranho, que é tipo assim, que ele vivia sozinho, ou porque a mulher abandonou, a família largou ele, ou porque ele é viúvo mesmo. E que aí ele, tipo assim, enquanto as velhas loucas tem um monte de gato, os velhos loucos adotam um monte de cachorrinho. Sei. E aí começa a rolar uns boatos maldosos de que o cara é comedor de cachorro, come as cadelas. Come no sentido sexual da coisa, sabe? Entendi. É uma coisa triste, cara. Sempre tem disso. Todo bairro que eu já passei tem um cara que o apelido dele é Zé Cadela. Entendi. Eu não sei se isso acontece aí, mas aqui tem muito disso, cara. Entendi. Não, aqui de cara que come cachorro, nunca ouvi falar, não.
Aí deve ser o Zé Cabra, Mas né? tem umas histórias do povo mais antigo, assim, de nega de comer vaca, comer égua. Você tá aí doido. Galera iniciava a vida sexual comendo Os bichinhos por aí. bichinho, no sentido Alô? sexual da palavra. Você tá louco? Alô, Luísa Mel? Se a Luísa Mel vier, ela morde o chão. Bom, pessoal, como eu disse na introdução, no final do episódio a gente teria a leitura de e-mails. E a gente finalmente recebeu nosso primeiro e-mail. Demorou 5 episódios pra gente receber, mas recebemos. E nosso e-mail é da nossa querida Maíra Marini. Olha que É legal. uma pessoa muito próxima aí da gente. Então, Beijo, beijão pra Maíra. Então vamos à leitura do e-mail dela. Esse e-mail é referente ao episódio passado sobre histórias de burrice, na qual ela quer compartilhar alguns momentos de burrice da vida dela com a gente. Por que não? Engraçado, né, cara? O tanto de assunto da hora pra você compartilhar alguma coisa, pessoal. A primeira interação que o Febroso tem é sobre história de burrice. Mas vamos lá, vamos ler o e-mail dela. Olá, Chuchu. Estava eu ouvindo a voz maravilhosa dessa trupe de seres humanos maravilhosos nessa manhã de terça-feira, não tão maravilhosa, e me identifiquei forte com todos os relatos. Por isso resolvi contar 2 situações em que a pessoa aqui foi estupidamente burra. Na minha infância, eu não era a menina mais obediente desse mundo. Época de festa junina, eu sempre me envolvia muito. A gente tinha ficado responsável pelo teatro lá do casamento e tal. Mamãe tinha em casa uma espingarda dessas bem antigas, tipo, tão antiga, que tinha o nome do meu bisavô gravado em ouro. Caraca! Pois bem, a gente em casa sempre achou que a desgrama da espingarda não funcionava. Então eu prometi que levaria a espingarda pro teatro antes de falar com a minha mãe, porque, né, eu precisava me mostrar e eu era pouco aparecida. Então não podia fazer as coisas do jeito certo. Tinha que ser da forma mais complicada do mundo. Quando eu falei com minha mãe, já cheguei dizendo que eu tinha que levar, porque era minha função encontrar e tal. Não tinha muito como ela dizer não. Mas ela falou que ia levar no dia seguinte. Acontece que pra mim não existe dia seguinte. Ou é agora ou nunca. Foi assim que eu saí com uma espingarda gigante nas ruas aos 11 anos. Essa história parece maravilhosa. Sensacional. Minha escola era a umas 6 quadras da minha casa. A vizinhança era quase uma família de tão conhecida. E eu fui. Andei bem a 6 quadras sem nenhum percalço. But, no meio do caminho, algum vizinho viu aquilo. Ficou preocupado, obviamente, com aquela menina andando armada e chamou a polícia. Eu fui parada na frente da escola, quase morri do coração, tremia mais que bambu verde. Aí a gênia vira e fala: "Ah, mas não funciona não." O policial olhou, engatilhou e atirou, sem bala, claro, na minha frente. Foi naquela hora que eu descobri várias coisas. Eu não sei mexer com arma, o humor da minha mãe fica péssimo quando ela volta da delegacia e eu não devo usar armas de verdade no teatro. Caraca, velho! Imagina se essa porra tá carregada. Nossa, cara. Aí ela continua aqui. A outra situação foi com Prince. Minha amiga tinha conhecido um cara no Tinder. Tava empolgadíssima. Mas é aquela, né? O ex tinha sido escroto, já tinha rolado papo com outros caras que não deu certo, enfim. Ela queria que eu sondasse o cara pra saber se ele queria alguma coisa séria ou não. O que eu fiz? Deixa aqui com a mãe. Eu tiro a confissão do espião russo. Fica tranquilíssimo. Aí eu fui pra missão com a única regra de não deixar escapar em hipótese alguma que ela tinha pedido pra fazer isso. E o que foi que eu fiz? Isso mesmo. Deixei escapar que era ela quem tinha pedido. Na hora da conversa, eu tava frenética conversando com ele, printando as conversas e mandando pra ela tudo ao mesmo tempo. Eu queria prints, tudo no exato momento em que acontecia, porque estava com medo dela achar que eu estava escondendo alguma coisa pra deixar ela ainda mais tranquila, sabe? Aí, né? Nossa, gente, que loucura. O universo feminino tem dessas, né? Mandei um print pra ele, da conversa com ele, e por um segundo eu não mando os outros. Na hora que eu mandei o primeiro, que eu estava selecionando o próximo, eu recebi uma mensagem dela, aí que a ficha caiu. Tô no chat errado. Comecei aquela oração, né? Nessa hora, não tem ateu que não reza. Por favor, que seja no chat da outra pessoa. Mas o Satanás
ele opera de formas misteriosas. A minha justificativa foi: posso compartilhar isso no grupo meu? Achei tão fofo, eu oculto o seu nome. Foi assim que descobriu que não tenho talento pra gente da CIA. Meu Deus, Maíra, que situação. Viagem, cara. Eu me identifico bastante com essa situação, porque eu já tive algumas situações de armas também na minha família, de armas que eu acreditava que não disparavam, mas eu acho que esses relatos podem levar alguém da minha família preso, então eu prefiro não comentar, mas foi tudo um ato de burrice também. Meu Deus, cara, que situação. Bom, pessoal, é aquela, né? Se vocês quiserem participar do podcast de uma maneira mais direta, aproveitem que o podcast é pequenininho e que a gente não recebe muitos e-mails. A gente já recebeu um total de 1 e-mail até agora. Então vocês podem enviar seu feedback pra gente, que a gente vai ler. Bom, eu vejo vocês no próximo podcast. Inclusive, se vocês quiserem enviar um e-mail pra gente com o tema do próximo podcast, vai ser sobre histórias de infância. Então, eu espero vocês no próximo podcast. Eu espero que tenhamos feito uma boa companhia para vocês. E até o próximo. Beijão. Gente, um abraço para todos. Teve boa aqui a conversa. De vez em quando eu volto aqui no podcast. Aqui. Opa, com certeza. Um abraço para todos. Tchau, tchau, galera. Fui.